Fala, senhoras e senhores, Bart falando. E nesse vídeo a gente vai construir uma ponte usando o TyFlow, que é uma excelente ferramenta para a gente simular cordas e objetos físicos no geral. Então, vamos para o vídeo. Então a gente está aqui no 3D Max. Eu já deixei aqui uma cena previamente pronta aqui para a gente agilizar o nosso vídeo, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu tenho pronto aqui. Então, basicamente, deixa eu ocultar tudo aqui. Eu fiz 4 postes, e nesses postes aqui é onde a gente vai segurar as cordas da nossa ponte, né? Então a gente tem aqui uma distância de 1 metro entre os dois postes aqui, e desse para esse a gente tem uma distância de 5 metros. E aqui a gente tem as dimensões aí do poste que eu criei, 5 centímetros de raio por 100 centímetros de altura. Depois eu vim e criei 2 splines aqui, que vão ser as nossas cordas. Então, elas vão aqui mais ou menos até a metade do nosso poste. Elas entram um pouquinho aqui no nosso poste, mas não é necessário fazer isso. Se elas chegarem aqui próximo ou até nem encostarem no poste, a gente consegue ajustar tudo isso no TyFlow depois. Mas temos aí as nossas 2 splines, são splines normais. E por último, eu fiz aqui as nossas tábuas, que vão ser as tábuas aí da nossa ponte. E aqui está as medidas da nossa tábua. Então, com tudo isso aí pronto, a gente vai criar o nosso TyFlow. Vamos lá, aqui no nosso Physics, vamos ativar o CUDA e vamos desativar aqui a colisão de chão. E vamos abrir o nosso editor para a gente começar a trabalhar aqui no nosso TyFlow. Vamos aumentar aqui a nossa viewport, chegar aqui para o lado e vamos começar a trabalhar. Então, primeira coisa, conforme a gente for criando a nossa ponte aqui no TyFlow, a gente tem que pegar esses objetos e ir trazendo para dentro do sistema do TyFlow. Então a gente vai começar fazendo aqui as nossas cordas. Então eu vou ocultar aqui os outros objetos, vou deixar aqui só as nossas splines e a gente vai fazer aqui a nossa corda, trazendo aqui o Birth Spline. O Birth Spline ele vai criar as nossas partículas ali nas splines que a gente selecionar. Então a gente seleciona aqui, bota Add Selected e aqui está as nossas 2 splines. Vamos vir aqui em Display, já vamos colocar em Geometry e vamos dar forma aqui para as nossas partículas. Vamos puxar aqui para o lado, ou melhor, vamos clicar aqui com Tab, vamos digitar aqui Shape e vamos descer e vamos colocar 3D. E aqui eu vou usar, no meu caso, a geosfera, mas vocês podem usar a esfera também. Não precisa colocar essas de média ou alta resolução, essas de baixa resolução aqui são mais do que suficiente para o que a gente quer fazer. Então, vamos colocar aqui a geosfera. E como a gente tem um espaço muito grande aqui nas nossas splines, a gente não consegue ver as nossas partículas porque elas estão muito pequenas. Então a gente vai ativar aqui a escala e vamos aumentar a escala aqui das nossas partículas até um tamanho que a gente ache razoável. Acho que de repente 500 aqui já está bom. E a gente vai tirar aqui a variação. Então, aí a gente tem já as nossas partículas. Para a gente controlar a quantidade de partículas que vai ter na nossa linha, a gente volta aqui no Birth e a gente vai trabalhar com essa configuração aqui de porcentagem. Então, como ela funciona? Quanto maior a porcentagem, menos partículas a gente vai ter. E quanto menor a porcentagem, mais partículas a gente vai ter. Entretanto, se a gente colocar um número aqui muito baixo, tentar aqui 1, dar um zoom aqui, ó, o 1 nem tanto, vamos tentar aqui meio. Se a gente colocar, por exemplo, assim, meio, um valor muito baixo, a gente vê que as nossas partículas elas estão entrando umas dentro das outras. Então, quando a gente for colocar física nas nossas partículas e colocar elas para simular, essas partículas vão se repelir. Isso vai causar uma confusão enorme aqui no nosso efeito. Então, o recomendado é a gente deixar aqui
as nossas partículas em um pequeno espaço entre elas, para que elas já não nasçam uma dentro da outra. Entretanto, para o efeito que a gente quer, a gente também não precisa de tantas partículas. Essas partículas, elas basicamente funcionam como as juntas da nossa corda. Então vai ser onde a nossa corda vai dobrar, digamos assim. Mas a gente não precisa realmente de um volume muito grande de partículas para ter uma animação satisfatória na nossa ponte. Então a gente pode tentar aqui, de repente, um 2,5. Vamos tirar o nosso zoom. E me parece que 2,5 já é uma boa quantidade de partículas. Então a gente vai tentar aqui 2,5, qualquer coisa a gente volta e ajusta essa configuração. Nosso próximo passo, é claro, a gente vai colocar agora física nas nossas partículas. Então a gente pode chegar aqui um pouco para frente e vamos usar aqui o nosso Physics Shape. E vamos colocar ele aqui. A gente pode controlar a massa, né, dos nossos objetos. Eu vou colocar aqui uma massa pequena para que essa corda não fique muito pesada, que a gente futuramente vai adicionar já o peso das tábuas e para ela não ficar com uma barriga muito grande. Então eu vou reduzir aqui um pouquinho essa massa. Quando a gente passar aqui, a gente já vê as nossas partículas ali com física. Mas elas ainda não estão se comportando como uma corda. A gente precisa primeiro fixar as nossas partículas no poste, para que essas partículas simplesmente não caiam, e depois a gente precisa colar essas partículas para que elas venham a ter o comportamento aí de corda. Então, vamos começar fixando elas ali no nosso poste. Então, a gente vai trazer aqui os nossos postes para a gente dar uma olhada e vamos usar aqui um Surface Test. Nesse Surface Test, a gente vai adicionar os nossos postes e vamos puxar aqui para criar um novo evento para a gente ver o que está acontecendo. Então, as partículas do próximo evento vão ser rosinha, a gente pode ver aqui, elas aqui em rosa, e a gente tem 8 partículas aí no nosso próximo evento. A gente não precisa de tantas partículas, mas é um número satisfatório. Mas eu já vou diminuir e vou deixar somente aqui essas primeiras partículas aqui que estão dentro do nosso poste como sendo as partículas fixas. Para fazer isso, a gente pode controlar a distância aqui, né? Se a gente diminuir a distância do poste, a gente vê que ele vai pegar só ali as primeiras partículas, ou a gente pode colocar, no nosso caso aqui, o volume inside, que ele só vai pegar as partículas que estão de fato dentro do poste. Mas caso você tenha colocado uma spline que não gerou partículas dentro do poste, você usa ali a distância e aí você vai regulando para ele pegar ali somente a primeira partícula ali das pontas. Com isso, a gente pode arrastar aqui. Opa, esqueci de uma coisa. A gente precisa pegar aqui e desativar a física dessas partículas. Então a gente pega aqui o Physics Switch, vamos jogar ele aqui e vamos colocar em Trigger. Por que em Trigger e não desativado? Porque o Trigger ele mantém ali nossa partícula, digamos, na simulação, mas ele precisa de um gatilho para poder ativar a física da nossa partícula. E como a gente não tem esse gatilho para ativar a física, ele vai ficar ali fixo, mas ele consta na simulação. Se a gente desativar a física, a gente vai ver aqui que ele cai as nossas partículas, ele fica fixo aqui, mas quando a gente precisar colar as nossas partículas, ele vai ignorar essa partícula aqui e vai colar somente as roxinhas. E não é isso que a gente quer. E para isso, a gente precisa deixar aqui a opção de trigger, que quando a gente colar, ele vai colar também essa partícula roxinha aqui. Eu posso até mostrar isso mais para frente na prática como é que fica. Então, agora a gente já tem ali a nossa partícula fixa e a gente precisa colar as nossas partículas. Para colar as nossas partículas, a gente vai usar o nosso Physics Bind. Entenda o bind como cola mesmo. Ele vai pegar e a gente vai lançar aqui alguns atributos para ele entender o que a gente quer que ele cole ou não cole. Aqui a gente tem alguns tipos de binds, alguns tipos de forma dele colar essas partículas. Acho que a gente pode usar aqui tranquilamente nesse projeto é o Clue ou o Joint. Eles têm uma pequena diferença entre eles, eu posso mostrar isso para vocês qual é a diferença, mas eu particularmente, nesse caso, gosto de usar joints. E aqui a gente pode colocar
um spline mesh também. A gente vem aqui em create, ele vai criar aqui para a gente, ativa o olhinho e a gente muda aqui para Physics Binds, ou seja, ele vai criar uma spline aqui nos nossos Physics Binds, que são nessas colas entre as partículas. Como a gente usou aqui Physics Binds, a gente vai usar aqui Physics Binds e ele já gera ali para a gente uma spline. A gente pode vir aqui no raio, aumentar o tamanho dessa spline, dar um zoom aqui, vamos tentar 2. Acho que 2 está bom. Então a gente vai deixar 2 mesmo. E aqui a gente vê os binds funcionando também. A gente vem aqui no nosso binds, vamos descer um pouquinho aqui, vamos habilitar a colisão, né, para que nossos binds possam colidir. Aqui no Proximity Bind é onde a gente vai configurar como a gente quer que essa cola seja feita. Então, basicamente, a gente tem aqui distância, que é a distância que precisa uma partícula estar da outra para que ela sofra a cola, e o máximo de binds a gente pode limitar, se a gente quiser que ele cole só com uma partícula, com duas e assim sucessivamente. No nosso caso aqui, a gente pode usar duas, porque a gente quer que, por exemplo, essa partícula ela cole na partícula que vem antes e na partícula que vem depois. Então a gente usa duas. E aqui a distância a gente pode ver como funciona, porque a gente ativou aqui o Spline Paths. Se a gente baixar a nossa distância, a gente vê que a nossa linha sumiu. Por quê? Porque entre uma partícula e outra a gente não tem 5 centímetros, a gente tem mais. Então ele não colou. Então a gente pode ir usando aqui valores até que apareça a nossa spline e a gente sabe que quando aparecer a nossa linha ali é porque ele colou uma partícula na outra. Vamos tirar o zoom aqui e aí a gente pode correr aqui e ver que a gente já tem ali a nossa corda funcionando. E aqui a gente pode ver alguns detalhes que eu falei antes. Por exemplo, se a gente voltar aqui, esse é o tipo joints que a gente está usando, mas se a gente colocar aqui o clue, a gente vê que ele tem um comportamento um pouquinho diferente do joint. Eu acho melhor, sim, por questões puramente visuais mesmo. Eu acho que o joints ele me dá um resultado mais de corda, mais maleável, digamos assim. Então eu vou usar o joints, mas se vocês acharem a aparência do clue melhor, vocês podem usar ele aqui no caso. E como eu disse antes, aqui no Physics Switch, se a gente usar desativar a nossa física, a gente vê aqui que ele não ligou, né? Esse joints aqui, vou subir aqui um pouquinho para vocês entenderem, ele não fez a ligação aqui dessa partícula com essa, porque essa partícula está desativada. Então, por isso, a gente tem que usar aqui o trigger para ele fazer essa ligação. E aqui a gente já tem o princípio da nossa ponte. Agora, a gente vai adicionar as nossas madeiras, né? As nossas tábuas. Então, a gente pode vir aqui, clicar com direito, vamos renomear para saber que esse evento é a corda e vamos criar aqui um evento para as nossas tábuas, que vai ser o Birth Objects. O Birth Objects ele vai criar as nossas tábuas aqui dentro do sistema do TyFlow. A gente vem aqui nas nossas tábuas, podemos selecionar todas e adicionar aqui. E ali estão as nossas tábuas. A gente volta aqui um pouquinho. E agora a gente precisa também atribuir física aqui às nossas tábuas. Então a gente vem aqui na frente, vamos pegar o nosso Physics Shape e atribuir física ali nas nossas tábuas. Eu vou colocar aqui um valor também um pouquinho menor para essas tábuas ficarem um pouco mais leves e não criar uma barriga muito grande ali na nossa ponte. Mas vocês também podem ir ajustando aqui o valor da massa de acordo com a aparência que vocês querem na ponte de vocês. E a gente passa aqui e vê que as nossas tábuas já têm física ali, elas estão caindo. E agora também a gente precisa usar o nosso Physics Binds para poder colar as nossas tábuas aqui na nossa corda. Então, jogamos ali o Physics Binds, pode usar também o Glue ou Joints, eu vou deixar o Glue ali mesmo, e vamos ver aqui o que acontece. E aqui a gente já tem a nossa ponte, entretanto, a gente tem aqui um limite de 3 binds, ou seja, de 3 colas, e ele usou as 3 aqui nessas 3 partículas de um lado só,
o que causou aqui ela ficar com um lado solto. Então, para a gente ajustar isso, a gente pode até deixar aqui mesmo, a gente aumenta aqui, vamos colocar 6, e aí a gente tem ali a nossa tábua colada. A gente pode até botar 5 e podemos tentar diminuir também aqui um pouco a distância. Vamos ajustando aqui. 3 parece aqui uma boa distância. Vamos ver aqui. Está aí a nossa ponte com as tábuas. A gente vê aqui que ele também gerou spline aqui nesse bind que ele fez aqui com as tábuas. Então, para resolver isso, a gente pode voltar aqui no início do nosso projeto. E aqui no Physics Bind, primeiro a gente vai colocar o ID 1. E agora, no nosso Spline Path, a gente vai dizer para ele criar só aqui nos binds de ID 1. E aí ele não cria mais aqui a spline aqui, mas isso não faz com que ele descolhe as nossas tábuas. Ele só não está fazendo ali a criação da nossa spline ali naquele bind. Ele está criando só no primeiro bind. E aí a gente já tem a nossa ponte funcionando. Dá para melhorar? Dá para melhorar. A gente ainda pode fazer aí pontes aí mais complexas, com um visual um pouquinho mais trabalhado. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode melhorar aí um pouco o visual dessa nossa ponte. Eu vou desativar aqui o TyFlow para mim poder mexer ali e ele não ficar calculando. Vamos fechar ele e vamos trazer aqui nossos objetos aqui de volta. A tábua a gente não precisa por enquanto. Eu vou selecionar essas duas splines aqui e vamos copiar elas com Shift apertado, a gente arrasta e vamos colocar elas aqui em cima. Ok. E agora a gente vai criar mais algumas cordas aqui entre essas duas. Eu vou criar uma layer nova aqui, só para a gente não bagunçar tudo. Vamos renomear a nossa layer. Vou chamar aqui de laterais, para mim saber são as splines laterais. Deixa eu sumir aqui com o nosso poste. Vamos aqui na visão front e vamos criar mais algumas splines aqui. Opa, de novo. E pronto. Agora, com essa spline aqui, a gente tem ela aqui criada. Vamos em Tools, Array, e a gente vai criar mais algumas aqui. No nosso caso, a gente sabe, ele estaria direcionado para cá. A gente vai botar aqui no total, porque a gente sabe que em X aqui, a distância total é de 5 metros. Então, a gente bota aqui 5 metros, a gente pode colocar 500 centímetros, ou se a gente colocar 5 m de metro, o Max converte ali para a gente, para a nossa métrica padrão, que é centímetros. E a gente coloca aqui Preview, ele vai mostrar aqui as splines que ele está criando, e a gente pode criar mais ou menos aqui. Eu vou deixar 15 mesmo, já está bom para mim. Vamos dar OK. Vamos deletar essa primeira spline aqui, que ela vai ficar dentro do nosso poste, então não vai ter utilidade para a gente. Vamos selecionar todas essas que a gente criou. E aqui do lado, a gente vai deixar o Shift apertado e arrastar para criar essas splines ali também do outro lado. No caso aqui, eu estou usando o Snap, né? E ele mostra esses xizinhos aqui para ele ficar certinho onde a gente criou as splines anteriores. Vamos voltar aqui para a nossa visão de perspectiva e vamos voltar aqui para o nosso TyFlow. Vamos trazer aqui para o lado. Vamos ativar novamente o nosso TyFlow. Vamos ocultar aqui as nossas tábuas por enquanto. Vamos renomear aqui. Vamos chamar aqui de tábuas. E vamos desligar ela aqui rapidinho, para a gente trabalhar somente aqui nas cordas por enquanto. Nesse primeiro evento, das primeiras cordas que a gente criou, a gente pode vir aqui no Birth e simplesmente adicionar essas cordas aqui de cima. E ali já está a corda criada, a gente já tem tudo aqui configurado, então a gente não vai precisar mexer nisso aqui para essas cordas de cima. Entretanto, essas cordas aqui, as laterais, a gente vai precisar criar em um evento separado.
Por quê? Porque a nossa configuração de porcentagem das cordas de baixo, ela não vai casar muito bem com essas cordas laterais, porque elas são bem menores. Então, de repente, esse 2,5 que a gente usou aqui embaixo, nessa corda lateral aqui, as nossas partículas vão crescer já uma dentro da outra. Então, por segurança, para a gente ter maior controle, a gente vai criar um novo evento para essas cordas. A gente basicamente pode pegar esse evento, copiar e colar ele aqui. Nesse caso, a gente não vai precisar do Surface Test, a gente deleta. E aqui no Birth, a gente vai remover esses que a gente já tem e vamos adicionar aqui as nossas cordas laterais. Ele criou essa confusão aqui justamente pelo que eu falei ali de termos muitas partículas para uma corda curta. Então, a gente pode, a princípio, desativar o bind aqui, podemos desativar a física, e aqui a gente vai fazer o ajuste da porcentagem dessas cordas. Vamos tentar 5, pode usar até um pouco menos ainda, vamos tentar 10. 8. Acho que 8 aqui já está bom para a gente fazer essa brincadeira. E agora a gente vem ativando aqui novamente. Só que a gente pode vir aqui no bind, vamos botar esse aqui com ID2 e aqui também com ID2. E vamos ajustar aqui os nossos binds. Opa, ele ficou com ID0, vamos botar 2. E vamos ajustar aqui, eu acho que nem precisa. Se a gente correr aqui, a gente já tem a nossa ponte aí, as nossas cordas trabalhando. A gente precisaria fazer um ajustezinho para evitar esse tipo de coisa aqui, ó. Então, a gente poderia tentar, de repente, diminuir a distância, mas para a gente diminuir a distância, a gente teria que aumentar o número de partículas ali. E isso é uma coisa que vai de ajuste, né? De tentativa e erro. Então, vou deixar para vocês fazerem esse ajuste aí. Eu vou só prosseguir aqui. Vamos voltar com as nossas tábuas e vamos ver o que acontece aqui. Aí, a nossa ponte com as nossas tábuas e ela é um pouco mais complexa. Vou sumir aqui com essas splines para a gente visualizar melhor a nossa corda. E aqui, como eu disse, de acordo com a distância que a gente usou desse binds aqui, do segundo dessas cordas laterais, ele está fazendo a ligação com as nossas tábuas também. Isso aqui a gente teria que fazer um ajuste de distância para evitar que isso aconteça. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse ajuste para resolver esse problema. Então o que eu vou fazer? Vamos desativar aqui essas coisas. Vamos voltar aqui um pouquinho, né, para não ficar simulando muitos frames. E vamos voltar aqui e vamos regular. Aqui vamos colocar um pouco mais de partículas. Vamos sumir aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. E ele, por algum motivo, ele ligou aqui, né? Ele está colocando mais partículas em cima do que embaixo. Então a gente vai resolver aqui. Eu tenho ideia do porquê que isso está acontecendo. Eu acho que as nossas splines elas foram feitas com smooth. Deixa eu mostrar aqui para a gente ver o que está rolando. E vamos ver se resolve. E resolveu ali de um lado. Então a gente vai fazer isso do outro lado também. Vamos lá, pegar aqui as nossas laterais, selecionar, botão direito e corner. Isso aconteceu porque quando eu criei a spline, eu deixei o botão apertado, ao invés de dar um clique, e aí ele cria aquela linha curva. Então aqui a gente já meio que resolve isso. Vamos voltar aqui para o nosso
TypeFlow, beleza, ativa. Vamos ativando aqui tudo de novo. E parece que a gente resolveu o nosso problema. Então a gente tem aí a nossa ponte funcionando. Se a gente não quiser ver essas bolinhas, a gente pode só desativar aqui o display. E aqui já tem alguma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Vocês podem ver que aqui ele criou um monte de cilindrozinho, ao invés de criar um cilindro contínuo ali para a nossa corda. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que selecionar aqui o nosso tie spline. A gente vem aqui nessa primeira opção, tie splines, e a gente vai clicar aqui no weld nós, que é para ele soldar os nós ali, e agora ele cria os cilindros contínuos ali para nossa ponte. Ou se vocês acharem que ainda tem alguma aberraçãozinha acontecendo, vocês podem tentar também aqui o weld binds para ver se resolve. Mas aí a gente vê que ele deixou alguns lugares aqui sem soldar. Ou ativa os dois também. E aí a gente tem a nossa ponte com os cilindros ali contínuos. E essa é a nossa ponte. Agora a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui para tentar destruir a nossa ponte. Então, a gente vai vir aqui, vamos criar uma esfera, tá? Aborta, cria essa esfera aqui. Vamos lá. Tá? Vou desativar aqui o snap. Vamos criar aqui a nossa esfera. Vamos colocar ela aqui no meio da nossa ponte. Vamos voltar para o nosso TypeFlow. A gente pode ocultar aqui a nossa esfera e a gente vai criar aqui um Birth Object e vamos adicionar aqui a nossa esfera e vamos colocar física na nossa esfera. Então aqui, Physics Shape, e agora a nossa esfera vai cair ali na nossa ponte e esticar ela. A gente vê que virou uma bagunça, mas isso é coisa também da gente ajustar aqui a massa da nossa esfera. E a gente pode fazer também com que essa esfera ela rompa as cordas da nossa ponte. Como a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso bind e a gente vai descer aqui e a gente vai achar a opção de bind breaking. Esse bind breaking a gente coloca condições para que essa cola se rompa. Então a gente tem aqui várias opções que vocês podem usar, como força, torque, stretch seria o quanto ela estica, né, a elasticidade, então ela esticar 25% ela parte. A gente tem aqui compress, né, que seria ela comprimindo, né, ao invés de esticar, ela comprime, então comprimindo também. O máximo de tamanho e o ângulo. Aqui vamos tentar, por exemplo, o stretch. Aqui está 25% e vamos ver se ela ali já quebra a nossa ponte em alguns pontos. A gente pode regular, de repente colocar para esticar um pouquinho mais antes de romper, vamos tentar 40. Não fez ali muita diferença. Mas a gente pode tentar aqui outras coisas, como força, né, ao invés de esticar. Então, quando a nossa ponte sofrer determinada força, ela quebra, né? No caso ali, essa força está baixa. Vou tentar subir aqui um pouquinho. E ali a gente vê ela rachando. E a gente pode usar essa mesma força também aqui nos binds das laterais. Vamos descer aqui. E também nos binds aqui das nossas tábuas.
E aí a gente pode quebrar a nossa ponte em diversos pontos diferentes. Aqui ele não vai quebrar tábua em si, ele vai quebrar a ligação da corda com a tábua. E aí a gente vê a nossa animação aí da nossa ponte se rompendo. E esse é o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu e quiser dar aquela moral pro amigo, você já sabe o que fazer. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço.